Olá, chegamos ao módulo 4 e vamos falar sobre neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de mudar a sua forma através do que você pensa e do que você faz. Então, já se soube que isso era um processo automático. E hoje sabe que não. Você detém total controle e poder sobre esse processo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como funciona? A neuroplasticidade é a mente se tornando matéria à medida que os pensamentos geram um novo crescimento neural. Se quiser saber como eram seus pensamentos no passado, olhe para o seu corpo e sua vida hoje. Se quiser saber como seu corpo e sua vida será no futuro, olhe para os seus pensamentos hoje. Então, você tem total poder sobre aquilo que te acontece. Um percentual muito pequeno é alheio, é externo a você. Então, você está criando as suas conexões positivas ou negativas, porque estamos criando isso o tempo todo. E a ideia de que, quando envelhecemos, perdemos neurônios e, por isso, temos lapsos de memória, problemas de demência e outras coisas, hoje já se sabe que não é realidade. Existem as patologias, como o Alzheimer, entre outras, mas até sobre essas patologias ou quem teve um AVC, você tem condições de criar novas sinapses e mudar as conexões e recuperar partes afetadas. E para você ter uma ideia, os nossos recursos, eles são extremamente subutilizados e quando nós focamos naquilo, aquilo cresce. Tudo que se alimenta cresce. Pensamento é energia. Dar energia a alguma coisa faz aquilo crescer. E com relação ao envelhecimento, nós temos bilhões de neurônios, realmente perdemos uma quantidade de neurônios a cada hora, a cada dia. Só que, se nós vivêssemos 600 anos, nós teríamos perdido aproximadamente 50% dos nossos neurônios. Então, a justificativa para lapsos de memória, perdas de memória, é a mudança do estilo de vida. Quando nós envelhecemos, nós nos acomodamos. Nós não temos mais aquele entusiasmo de aprender, aquela motivação, ou porque está criando filho, porque tem que crescer na carreira, porque quer constituir patrimônio. Quando você para, quando você acomoda, é que o seu cérebro também para, também acomoda, e todas essas doenças vêm a rebote. Fazer ou pensar em um modo diferente do habitual faz com que novas sinapses ocorram, mudando a plástica e o funcionamento do seu cérebro. Então, aquela história de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser ansioso mesmo, eu vou ser triste mesmo, só faz você reafirmar essas situações negativas, porque essas conexões todas são feitas não só para a parte positiva, são feitas para a parte negativa também. Então, agora escolhe o que você quer alimentar. Toda a genialidade de Einstein, ele atribui que seu método criativo era mais parecido com sonhar do que com raciocinar. Então, estava muito mais ligado à inteligência intuitiva e à inteligência emocional do que propriamente ao estudo e à dedicação dele. E ele ouvia, ele aprendeu a ouvir, a sentir e a dar atenção a todas essas informações que vinham através desses caminhos. E aí você, né? Você, eu, todo mundo, a gente vive criando desculpas para justificar, vai dizer assim, ah, mas Einstein não tinha problema, a vida dele era só estudar. Não, você está enganado. Einstein foi casado, teve 2 filhos, um deles tinha esquizofrenia, foi internado num hospício e morreu aos 20 anos nesse hospício.
e ele se separou da mulher e por 20 anos ele não teve contato com esse outro filho e que tudo isso gerou um sofrimento, uma chateação, uma tristeza enorme para ele. Só que tudo que a gente dá atenção, a gente alimenta. Ele optou por dar atenção aos estudos e ao conhecimento que ele tinha adquirido da vida e agir de forma diferente. Então, conclusão disso tudo. Se quiser ter sucesso em qualquer campo, seja como Einstein, maximize a capacidade de adaptação do seu cérebro. Esse é o caminho. E ele está na sua mão. Não é fácil, mas ele é possível para você agora, nesse exato momento. Vou falar um pouco sobre alguns experimentos que foram feitos. Em meados do século XX, um psicólogo americano fez um experimento com rato em um labirinto. Ele colocou alimento e colocou o rato no labirinto. Aí, por um tempo, o rato usava aqueles caminhos e chegava até o alimento. Aí ele pegou o rato, fez uma cirurgia e tirou parte do córtex cerebral do rato para testar. Ele achava que, tirando parte do cérebro, ele iria perder a capacidade de encontrar alimento no labirinto. Contrariando o que ele esperava, o rato desenvolveu, através dos outros sentidos, o olfato, o tato, a capacidade de criar novas sinapses e ele continuou, inicialmente com alguma dificuldade, depois com a mesma facilidade, encontrar o alimento dentro do labirinto. Então, ele percebeu que mesmo tirando o cérebro, a atividade continua acontecendo e é capaz de se recompor. Mais um pouco à frente, numa outra universidade, tinha um aluno, um ótimo aluno de matemática, que tinha excelentes resultados. Ele tinha um QI de 126, quer dizer, um QI acima do normal, do esperado. E quando ele fez um exame, ele descobriu que tinha hidrocefalia. Hidrocefalia é aquela doença que a cabeça fica grande e fica cheia de água. As pessoas, às vezes, colocam dreno, mas os médicos dão um prognóstico de uma morte prematura, da demência, da perda da capacidade, que muitas pessoas realmente apresentam. Mas esse aluno, apesar de ter hidrocefalia, ele tinha um QI de 126. E ele levava uma vida normal, ele não sentia nada, além de ter a cabeça muito grande. E que virtualmente, através dos exames, ele não tinha cérebro. O crânio dele tinha uma fina camada de 1 milímetro de espessura, enquanto todo o resto era composto de água. E assim, só uma fatia de pessoas que têm hidrocefalia, apenas 10% de amostra, tinha essa característica de 95% de fluido líquido, né? E ele fazia parte. E metade dessas pessoas apresentavam um retardo mental grave, a outra metade apresentava um QI muito baixo, enquanto ele estava acima do padrão. E agora, recentemente, essa é uma notícia de fevereiro de 2019, um casal inglês, eles, durante a gravidez, fizeram um exame e detectaram que o bebê não tinha cérebro. E os médicos sugeriram que fosse feito o aborto, porque o bebê não iria, se ele sobrevivesse, ele não ia enxergar, sentir, falar, se alimentar, porque ele não tinha cérebro. E indicaram o aborto, mas os pais não consentiram no aborto. Os pais queriam dar uma chance para o bebê que se chama Noah. Queriam dar uma chance para o Noah. E o menino nasceu com 2% do cérebro e esse prognóstico horroroso que os médicos deram.
Os pais colocaram o menino para uma série de atividades de estimulação e após 3 anos, quando o menino fez 3 anos de idade, ele tinha 80% do tamanho normal do cérebro. E hoje, aos 6 anos, ele enxerga, ouve, fala, conversa, e o seu próximo objetivo é andar. Ele deu entrevistas, é uma gracinha essa criança. E hoje, com 6 anos. Então, é hora de mudar, é hora de aprender todas essas formas de transformar o seu cérebro. Mas você pode transformar ele contra você ou ao seu favor. Aí você escolhe. Então, como mudar, né? Uma das singularidades do cérebro humano é que ele só pode fazer o que julga ser capaz de fazer. Então, se você achar que não é capaz, você não será. E se você achar que é capaz, você será. Tudo vai depender de como você está conduzindo o seu pensamento e as suas atitudes. Não é culpa do vizinho, não é culpa dos problemas, não é culpa da falta de dinheiro, não é culpa da depressão, da ansiedade, não é culpa de ninguém. Tem que ter autorresponsabilidade. A partir do momento que você achar que o problema está fora de você, esse problema não tem solução. Você tem 100% de controle sobre você e 0% de controle sobre o outro. Se seu problema estiver fora, ele não tem solução. Então, autorresponsabilidade é o que você precisa para trazer para si e resolver tudo da melhor maneira. Todos nós já experimentamos mudanças que não deram certo, que só trouxeram frustração e desapontamento. Mas se não deu certo, foi que no fundo, você não queria realmente aquilo, ou aquele sabotador de você não é capaz, você não merece, atrapalhou a sua investida. Por isso é importante se perdoar, você programar a sua realidade, para que você neutralize a força desse sabotador. E um novo estudo mostra que o estresse rotineiro fecha o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, pela correção de erros e pela avaliação das situações. Se você, no seu trader, você experimentou loss e isso trouxe trauma para você, você vai, a partir daqui, trabalhar com medo do trauma. E esse medo vai te sabotar o tempo inteiro, porque tudo que a gente dá atenção cresce e acontece. Então, abrir a mente para que o erro traz sabedoria, traz experiência, e só com medo que se aprende, você transforma isso a seu favor. E aí você realmente vai fazer seu trader com a mente de sucesso. Você pode ter ou ter sido um expert em várias atividades profissionais, a ter alcançado um sucesso profissional muito grande em algumas áreas, mas isso não quer dizer que você vá ser um profissional de day trader de sucesso. Por quê? Porque essa é uma atividade completamente diferente de tudo, com raríssimas exceções. A exceção que me passa na mente agora seriam as pessoas que trabalham com inovação. Essas pessoas, assim como o day trader, elas precisam ter essa mente bem desenvolvida, todos esses conceitos que estamos trabalhando em prática. Fora isso, mesmo que você tivesse sido um excelente presidente de empresa, um excelente diretor, um excelente engenheiro, isso não te torna um excelente day trader. Então, você tem que entender, aceitar e se desenvolver nessa direção que você quer. É necessário análise técnica, mas quantas pessoas são realmente muito boas em análise técnica e perdem muito dinheiro? Muitas pessoas.
Muitas vezes você pode ter a impressão de estar jogando contra a máquina, quando na verdade você está jogando contra você mesmo no trader. Então é a você que você tem que vencer. Você precisa mudar a sua forma de ver a si e o mundo. Não abrir a mente para essa nova profissão, que exige uma nova maneira de ser e agir, é criar o fracasso e a frustração. E fracasso que eu estou falando não é ter loss, não. Isso não é fracasso. É não aprender a operar. Esse é o fracasso. É não aprender a usar a mente e as emoções a seu favor. O fracasso está aí. Não é no loss que você teve. Se reconcilia com ele de uma vez por todas, seja amigo dele, aprenda com ele que você vai vencer. Eu já falei sobre isso, né? Que um novo estudo mostrou que o estresse rotineiro fecha o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, pela correção de erros e pela avaliação das situações. Tudo que você precisa fazer bem feito. Então, assim, 3 fatores imprescindíveis para uma boa tomada de decisão e o controle do seu destino. Presta atenção, quando você aprende a tomar decisão, você assume o controle do seu destino. Sobre o que focalizar. Qual é o seu foco? É só ganhar dinheiro? Isso é pouco, não é o suficiente. O seu foco tem que ser ser um bom trader, você ser um bom profissional, você ter uma vida boa. Ganhar dinheiro é pouco, por mais que você, nesse momento, esteja achando que é muito. Mas é insuficiente, até porque, via de regra, as pessoas têm muitos tabus e preconceitos escondidinhos com relação ao dinheiro. Então, ele não pode ser a única coisa a se focar. E focar muito no dinheiro é o que vai fazer você perder o dinheiro. Porque você vai estar em contato com todos os seus medos. Você precisa saber exatamente o que as coisas significam para você. O que é vencer, o que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é só ter uma conta bancária alta? Eu atendo diariamente muitas pessoas com contas bancárias espetaculares. Estão extremamente infelizes e doentes. Então, o que significa para você? Porque a hora que uma coisa realmente te motivar, realmente te estimular, ela vai ser determinante no acerto das suas decisões e no controle do seu destino. O que fazer para criar os resultados que deseja? Você achar que o sucesso cai do céu, ele não cai. Do céu cai chuva, granizo, raio, mas sucesso não cai. Você precisa, além dos itens, os 2 itens anteriores, saber criar a sua realidade, saber preparar-se para conquistar. E quando você conquista com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, ninguém te tira, porque se acontece alguma coisa que você venha a perder momentaneamente, você cria 10 vezes aquilo. Então, nada de atalhos. Atalhos não são caminhos confiáveis. Mão na massa, trabalhe a si mesmo, olhe para os seus sentimentos, se enxergue, por mais que isso seja estranho e difícil, é estranho e difícil até o seu cérebro fazer as conexões necessárias. Depois você vai dominar, eu garanto. Plasticidade cerebral é uma via de mão dupla. É tão fácil gerar mudanças negativas como positivas. Depois disso tudo que nós estamos falando, dá para você imaginar o quanto você cria sinapses, o quanto você muda a forma do seu cérebro contra você? Só por um instante, você alimentando o seu estresse, alimentando a sua depressão, alimentando
o dano que você faz ao seu próprio corpo quando você se sabota, quando você se coloca de castigo, quando você se chicoteia o tempo inteiro, se chamando de burro, se dizendo fracassado. Então, você está criando sinapses o tempo inteiro. Então, a opção é sua a partir de agora, que você vá criar uma ou outra negativa, que dá uma escorregada, faz parte. Você consegue gerir e lidar com algumas frustrações, com alguns probleminhas, mas não tantos quantos você tem, porque até hoje você só acumulou, você não resolveu nada internamente. Né? E essas conexões, elas, logo que elas são feitas, vamos supor, você fez uma operação e deu certo. Aí, umas sinapses, vai haver uma nova geração de instalação elétrica no seu cérebro positiva. Se você não repetir, se você não continuar tentando, mesmo que seja errado. Então, na mesma operação, você errou. Se você desiste porque você errou, você nunca vai fazer certo. E quando você fizer certo, se você não repetir, no dia seguinte repetir, continuar atento, continuar vibrando, continuar fazendo o seu trabalho, aquela mudança ela vai ser temporária. A mudança só passa a ser definitiva quando ela se solidifica. E ela vai se solidificar com a repetição. Então, é muito importante você repetir, repetir, para que todas essas mudanças positivas se tornem permanentes. O cérebro não se amedronta com suas infinitas tarefas. Quanto mais lhe pedimos, mais ele pode fazer. Cansaço mental. Aí você vai dizer, pô, Cláudia, mas eu estou com uma estafa mental. Você está com uma estafa mental por conta de ter criado um número guardado, um número enorme de lixos, como nós já vimos anteriormente, e que aquilo está poluído. Você travou o seu computador e o seu sistema. Não que o seu cérebro não comporte, só que você está vibrando sempre no negativo. E aí você está destruindo o seu corpo físico e ele está pifando. Então, não tem que ter medo. Eu tenho que aprender muita coisa, muita coisa. Sim, mas você é capaz. Limpa. Nós já demos o passo a passo, já foi dado o caminho, exercite, não é da primeira vez, nem da segunda. Torne hábito coisas positivas na sua vida que você vai fazer com que o seu cérebro se desenvolva cada vez mais e faça com mais facilidade. No começo é muito difícil, mas conforme você repete, vai ficando menos difícil até ficar fácil. E aí você vai parar? Claro que não. Você vai querer uma outra coisa positiva para você. Então, abaixo tem um botão para um vídeo sobre neuroplasticidade que vai explicar tintim por tintim como funciona isso tudo, as sinapses de uma forma bem leve, bem tranquila. Claro, temos a meditação. E eu sugeri como conteúdo o filme Lucy. É um filme de ficção científica e está explicado aqui melhor. Nesse filme é criado uma droga capaz de fazer com que você acesse 100% da capacidade do seu cérebro. E eles pegavam pessoas para se tornarem mulas, para levarem essa droga para outros países e disseminar a droga. Por um acidente, eles colocavam dentro do abdômen das pessoas, para que não fosse interceptado nos aeroportos e etc. Por um acidente, abriu o saco plástico que estava no abdômen da personagem e ela absorve toda aquela droga e o cérebro dela começa a se desenvolver. E aí é uma ficção científica, mas tem dados científicos muito interessantes nesse filme e você vai ver de tudo que o cérebro é capaz. Né? É um filme que eu indico, é super interessante, mas se você não tiver tempo ou não quiser assistir, eu coloquei um botão
com umas partes interessantes que é dita no filme e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Por hoje é só. Espero que, a partir desse momento, você esteja com uma outra maneira de pensar, arregaçando as mangas. Qualquer dúvida, eu estou aqui, só entrar em contato através do WhatsApp. E a partir do 5º módulo, que é o próximo, nós vamos começar a prática. Então, se você não teve tempo de ver algum módulo, se você quiser repetir, assistir novamente alguma aula ou algum exercício, é interessante fazer, porque a partir do 5º módulo a gente vai entrar na prática disso tudo. Tem conteúdo novo, sim, claro, mas nós vamos fazer exercícios práticos para realmente reconhecer, desenvolver e utilizar a inteligência intuitiva. Uma boa semana e boas operações!